aconteceu uma coisa muito estranha. Eu falei, o quê? Ela falou, o tio colocou a língua na minha boca. Meus amigos, a Aline, mãe da criança de 6 anos de idade, que alega ter sofrido abuso por parte do Marcos Grubert, esposo da cantora Heloísa Rosa, pela primeira vez veio ao público, deu uma entrevista e revelou detalhes inéditos do que aconteceu com a filha, da reação da criança, da reação da Heloísa diante da situação, da reação do pai do Marcos quando soube o que aconteceu. Gente, tá um vídeo assim muito esclarecedor e um vídeo muito forte. Inclusive, se você tem certa sensibilidade para esse tipo de assunto, eu nem recomendo você assistir. Mas, ao mesmo tempo, é importante que isso venha a ser exposto para que a justiça, de fato, aconteça. Entra dando um like, uma força para o nosso canal, para que mais pessoas assistam esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você não perder assuntos e temas de relevância. E no final do vídeo tem aquela oportunidade especial esperando por você que está precisando aumentar a sua renda mensal, que quer melhorar a sua vida financeira e que é isso de verdade. Uma oportunidade que, apesar desse contexto de crise, está fazendo a diferença para muitas pessoas. Oportunidade que não só vai te ajudar, mas também dar condições de você ajudar a sua família de forma honesta, de forma segura. Fica até o final que eu vou explicar como funciona. Vamos lá. Bem, gente, nesse vídeo eu não quero nem falar muito. A fala vai ser da mãe da criança, da Aline. E assim, foi contado com uma riqueza de detalhes. Com certeza, depois de você assistir esse vídeo, você vai ter uma outra visão nesse caso. Eu coloquei aqui a parte principal do relato dela. Essa entrevista foi dada no canal da Antônia Fontinelli. Então tem assim vários detalhes lá que não vão ser inseridos aqui. Depois assiste lá completo para você que quer se aprofundar. Mas aqui tem um principal do que aconteceu com a criança, da reação da Heloísa, da reação do pai do Marcos. Assim, eu acho importante compreender isso. Vamos ouvir aqui esse relato. Na sequência, eu quero fazer uma observação muito pertinente em cima do que ela falou aí. Uma rápida observação envolvendo o pai do Marcos. Dá uma olhada. A gente entender qual é o contexto dessa história. Eu já trabalhava com ela há quase 4 anos, como assessora de comunicação, de imprensa, assessora pessoal, né? A gente acaba fazendo de tudo um pouco. Nesse meio tempo também, através desse trabalho que eu desenvolvi com ela, eu pude representar outros cantores aqui nos Estados Unidos também. Então, eu trabalhei comEixla, com Soraya Moraes, Lucas Agostinho, vários nomes da música gospel. Então, eu desenvolvi um círculo de relacionamento nesse meio muito forte. Quando Heloísa começa, então, a expor muitas situações em relação ao casamento dela, coisas da intimidade dela por nós sermos amigos e que eu nunca trouxe nem vou trazer a público porque não faz sentido e não está relacionado ao caso. Mas a gente acabou né, ficando muito próximas. E um dia ela disse para mim, olha, a Anne está muito sozinha, né? A minha filha está muito sozinha. Eu queria muito que você permitisse que a Lívia viesse dormir para elas poderem brincar coisas de meninas, porque o outro menino dela, né, era mais velho e tal. E eu acabei permitindo, confiando, né, por ela ser muito cuidadosa. Todas as vezes que as crianças nos acompanhavam em agendas de igreja, ela sempre muito cuidadosa. Me pedia para ir várias vezes na salinha olhar as crianças, sempre deixar a porta aberta. Então, eu achei que não tivesse problema. Bom, o fato é que no dia seguinte, quando eu fui buscar a minha filha, estavam marcados para nós trocarmos as crianças na igreja, já que nós congregávamos nós duas na igreja aqui na Alcance Orlando. Então, ela me mandou uma mensagem dizendo, eu não vou no culto, venha buscar mais tarde. Então, eu falei, então eu vou meio-dia. Quando foi meio-dia, eu fui surpreendida com uma nova mensagem dela pedindo para eu ir buscar mais tarde, porque a Lívia ia brincar com a filha dela, de um carrinho elétrico que elas têm e que a Lívia é muito apaixonada. E ela me manda nesse momento, mais ou menos 1h30, eu fico até bem, um pouco forte para mim, ver que ela deixou a Lívia tão perto dele, mesmo sabendo que ele tinha abusado dela. Quando era mais ou menos 1h30 da tarde, ela me manda uma foto da Lívia nesse carrinho sendo empurrada por ele. Eu fui buscar a Lívia. Você já era preparando caso a menina viesse te falar alguma coisa. Exatamente. Exato. Quando a minha filha entra no carro, eu fiz aqueles questionamentos de uma mãe normal. Como é que foi, filha? Você dormiu com quem? Você dormiu aonde? Como foi? Foi quando ela olhou para mim e disse, mãe, ela estava sentadinha no banco de trás, eu estava no banco do passageiro com meu esposo, ela disse, aconteceu algo muito estranho. Eu nunca vou esquecer dessa frase. Porque a Lívia, ela tem... Por a gente viver aqui num ambiente cristão e ter muito cuidado com
com tela, com TV, com tudo, a gente está acostumado com o vocabulário dos nossos filhos, né? Se você vai saber, Fontinelli, se sua tua filha aparecer falando uma coisa diferente, ela falou, opa, da onde veio isso, né? Claro. E ela fez o seguinte comentário, ela falou, mãe, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu falei, o quê? Ela falou, o tio colocou a língua na minha boca. Eu falei, língua? Tipo, já? E aí, em seguida, ela falou, ele me lambeu. Isso, assim, tipo, deixou a gente consternado. O seu marido, ao ouvir isso? Ele ficou transtornado. Você vai ligar para ela agora, você vai, né? Você vai resolver isso. E aí, foi quando eu cheguei em casa, abordei ela mais profundamente, né? Do que ela estava dizendo. Ela estava com muito medo de falar. Ela chorava muito, dizia que o tio amava ela, que o tio jamais faria mal para ela, que o tio dizia que eu ia matá-lo se caso ela me contasse. Ela repetiu isso várias vezes. Teve até um momento que ela diz assim, a tia gritou com o tio, brigou com o tio, a tia também vai matar o tio se souber. Que depois eu fui entender, por um depoimento que eu acompanhei, que ela presenciou a discussão deles em casa. Olha... Sim. Mas como que ela descobriu isso? Será que a criança contou para ela? A Lívia, sua filha... Contou, vou te explicar agora. No dia seguinte, cedo, eu mandei uma mensagem para ela, sabendo de mais detalhes do que minha filha falou, que eu acho que eu nem preciso trazer aqui, porque é muito pesado e está público nos registros aí da polícia, né? Muito sério as coisas que aconteceu naquele quarto, naquela noite. Ela então diz para mim assim, eu mando uma mensagem e falo, eu preciso encontrar com você agora. E ela, claro, com certeza, vamos nos encontrar, preciso conversar com você. Aí nós nos encontramos no Starbucks, eu tô sentada, e quando eu vejo ela vindo, ela já vem muito nervosa, já vem bem... A gente que tem intimidade com alguém, a gente conhece pela transparência, pelo olhar, ela já vem tremendo, muito nervosa. Eu lembro que ela sentou do meu lado, pegou na minha mão, e eu disse, o que aconteceu? Ela falou, a Lívia te contou, né? Eu falei, contou tudo. Você não vai acreditar o que eu ouvi. Eu nunca vou... Eu falo assim que isso tudo que eu tô te falando, tá tudo no meu primeiro depoimento do dia seguinte. Exatamente dessa forma. Eu digo, ela diz assim para mim, o Marcos abusou da Lívia. Eu olhei assim, eu disse, como assim? Ela falou, como? Daí eu lembro que eu questionei ela, falei, como que você sabe disso? Porque eu pensei, né, como você sabe disso? E ela respondeu assim para mim, a Lívia me contou. E eu peguei ele numa situação suspeita. E aí eu disse assim, tá, mas você questionou ele? E ela disse assim, ele negou, mas eu confio 2 vezes mais na sua filha do que no Marcos. Nesse momento, ela liga então para uma amiga dela de Curitiba, chorando muito, gritando, pedindo a prisão dele. E nesse momento eu ligo para os meus pastores da época, pastor Paulo e pastora Juliana Subirá, que nos atenderam prontamente nesse momento. Eu disse, olha, a gente está precisando de ajuda, aconteceu isso, isso, isso. Eles falaram, não, venham para cá que a gente vai conversar com vocês, não façam nada até chegarem aqui. Nesse momento, quando a gente levanta, e é muito importante que é a primeira vez que as pessoas vão saber disso, tá? Quando a gente levanta da cadeira, que ela me abraça, ela chora muito, eu tento, mais eu ajudando ela, porque ela estava assim em choque, ela gritava, ela chorava, ela falava, você tem que chamar a polícia, você tem que afastar ele. Voltou atrás, era atuação. Só de cara eu já preciso te dizer isso, né, Aline? Se voltou atrás... Então, você sabe que nesse momento eu vi verdade. Eu não posso mentir para você. Só que eu acho que ela estava muito na emoção, entendeu? Depois ela parou para pensar. Nesse momento, olha o que acontece. Ela pega o telefone celular, nós estamos em pé no estacionamento e ela liga para o pai do Marcos, pastor Irineu Grubert, por uma ligação de vídeo. E quando ela liga para ele, ele atende, ele está no carro ao lado da sua esposa e ela fala exatamente assim, Irineu, o Marcos já fez isso com 3 mulheres, mas com uma criança eu não vou perdoar. Ela falou, já fez isso. É muito importante deixar claro, ela não falou abusou, não, ela falou... mas estávamos falando de quê? Eu gosto de ser muito correta nas palavras. Mas, Aline, estávamos falando de quê? De abuso? Aí ela diz, aí ele fica assim, em choque.
Ele não fala nada, ele não questiona, ele não rebate. E aí ela me mostra assim no telefone para ele, fala, ele abusou da filha da Aline. E já é o pastor Irineu, já era uma pessoa conhecida minha, uma pessoa que eu até ali o admirava. E ele olhou assim, nesse momento a mãe dele começa a chorar com assim, compulsivamente, batendo no painel do carro. Foi uma cena assim terrível. E então ele não troca uma palavra, ele pede para ela se acalmar. Você não vê nesse momento, em nenhum momento, alguém dizendo assim: isso não é verdade. Pesquisa direito. O Marcos jamais faria isso. Você vê uma reação de parece que já estava esperando por isso. Isso É me uma reação tipo, de novo, né? É. Só que aí, quando nós chegamos na igreja, os pastores já estavam lá para nos receber. E aí a gente entra na sala e já imediatamente ela começa a contar o que havia acontecido. Ela começa a contar e eu lembro de uma reação do pastor Paulo. Ele estava sentado na nossa frente e quando ela contava, ele olha para ela e diz assim: Heloísa, alguém precisa parar o Marcos. E quando ele fala isso, como assim parar? Alguém só para alguma coisa que está em movimento. Isso me gerou uma estranheza muito grande. Isso também está no laudo. No meu primeiro depoimento no dia seguinte, tá no laudo tanto da polícia como no laudo do DCF. Eu falo essa frase que o pastor falou, porque naquele momento eu percebi que tinha alguma coisa que eu não estava sabendo. E nesse mesmo momento, enquanto nós estamos ali ligando para a Fundação Rope Justice, que ia dar todo o suporte para nós, que foi o caminho que ali em conjunto nós decidimos, eu questiono ela. Eu falo, você pode me falar quem são as 3 mulheres? Porque eu queria já aproveitar aquele momento. E é quando ela diz o nome de uma assessora, a antiga assessora que não é essa, que já contou e já está em andamento o processo no Brasil, ela fala o nome de uma outra assessora, e estranhamente ela diz assim, mas eu não posso te falar nada sobre isso porque nem ela sabe o que aconteceu. Isso, eu fiquei assim em choque, e falei, Heloísa, você tem que me contar tudo que você sabe agora. Não sabe o que aconteceu? Que ele dopou a mulher? Não, a gente ficou isso no ar, né? Até depois, numa conversa que eu tive com a pastora... O que me espanta é uma mulher, desculpa te cortar aí, mas o que me espanta é uma mulher, uma líder religiosa, que tem milhares de seguidores e que ela congrega para essas pessoas, que ela dá a palavra, pessoas depositam suas vidas e confiança numa mulher que vive um relacionamento com um cara que abusa de outras mulheres e ela permite. Perdoa. Então, só que eu não sabia até aqui. Então, não, mas é assim, ó, perdoar, eu não sei se a palavra é perdoar, é consentir, porque se eu tô com um cara e descubro que ele abusou de uma mulher, comigo ele não fica nunca mais. E aí descobre-se que já foram 3 mulheres e agora uma criança. E ela é líder religiosa, ela não pode, hipótese alguma, ou ela abandona a carreira dela, ela vai ser uma mulher de um abusador e ponto, e que ela sabe e que ela acata, mas agora ser uma líder religiosa, uma líder espiritual, uma mulher que ganha, inclusive, muito dinheiro para isso, tá errado? Tá errado. Nesse momento... É cúmplice. O nome disso é cumplicidade. Sim, mas eu não enxergava até esse momento assim. Eu lembro da pastora Juliana me instruir algumas vezes dizendo, não é hora de... Porque eu estava assessorando ela ainda ali, né? E aí eu lembro assim que ela olhou para mim e disse, eu preciso que você faça um comunicado. Eu vou me separar dele, eu preciso que você me faça um comunicado amanhã, dizendo que eu me separei dele por traição. Assim ninguém vai saber o que aconteceu. Porque naquele momento do desespero eu dizia, pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém saiba, não conte para ninguém que é minha filha. É um sentimento de vergonha, de humilhação. É terrível. Eu pedi, assim, eu lembro de eu falar, de eu chorar, de eu falar, pastores, me ajudem. Porque eu achei que aquele era o lugar certo, né? De que as pessoas não soubessem e que ele fosse preso. Bom, nós fizemos a denúncia, não saímos até o local, nós fizemos por telefone essa denúncia e ela fez uma denúncia contra o próprio esposo. Ela conta para a fundação tudo o que aconteceu aquela noite, a forma com que ele pegou, a forma como ela pegou ele de forma suspeita, a roupa que ele... Ela conta todos os detalhes ali e no final ainda, né, eu lembro dela falar assim, eu sei que alguma coisa aconteceu. Eu estava junto com ela ali, eu não
Não li o depoimento dela, porque isso tudo segue em segredo de justiça, e por mais que a Hope me represente, não tenho acesso a esse tipo de documento, mas eu estava ali, eu presenciei. Ela chorava muito e dizia: você precisa colocá-lo na cadeia, eu não quero ele perto dos meus filhos. Ela repetia isso muitas vezes. Foi quando, então, a gente saiu de lá. Eu liguei para a Hotline, que é uma linha específica para isso, pedi que eu queria que a minha filha fosse examinada, porque ela tinha hematomas na boca, tinha a questão da camiseta, tinha, né? E eu fiquei preocupada também que ela, naquele desespero, eu falei, eu não quero que ela esqueça dos detalhes do que aconteceu, eu quero que ela seja escutada rapidamente e tal. E aí foi quando nós fomos para o DCF. Lá nós fizemos outro depoimento completamente gravado, e ela também fez um depoimento onde ela conta tudo. Inclusive, ela diz, numa ligação, quando eles ligam para agendar, ela diz, olha, eu não posso ir agora porque eu estou trocando a fechadura da minha casa, que eu não me sinto segura com ele tendo a chave da casa. Mas eu quero... Mas amanhã eu estarei aí. A pastora Juliana Subirá acompanha ela nesse depoimento onde ela conta toda a questão. O que acontece nesse período de todo esse depoimento até ela mudar de ideia? A gente tem uma situação ali que a minha detetive, a que assumiu o caso, está gestante e ganha bebê. Então, a gente fica 15, 20 dias sem um detetive até outro assumir. Então, a gente não comparece para fazer o depoimento. A gente não tem depoimento na polícia. Quando isso acontece, é quando eu tenho a surpresa. Assim, Fontinelli, você não acredita. Eu vou dormir conversando com ela, normal, amiga, me dá o número da unha, não sei o que, porque ela estava completamente comigo. Eu não vou te deixar sozinho nessa. Eu tenho áudios dela falando, eu tô com você, ele vai preso. Assim, tudo certo. No dia seguinte, um dia antes do depoimento, eu recebo um áudio da pastora Juliana dizendo que ela não iria comparecer no depoimento. E eu recebo um text messenger, uma mensagem do detetive dizendo: Heloísa não está mais disposta a falar. Cúmplice. Aquilo me... E assim, gente, eu não sei vocês, mas ouvindo o relato dessa mãe, eu acho difícil não acreditar nela. Até para aquelas pessoas que eu sei que tem aquelas pessoas que acreditam na versão da família, do pai do Marcos, que defende a Heloísa, mas até para essas pessoas, quando escutam o relato dessa mãe, diante da riqueza de detalhes, dos sentimentos que são expressos ali, é difícil não acreditar. E daí a importância de nós nos mobilizarmos. Eu até expliquei em vídeos anteriores que esse processo ele basicamente foi anulado, né, porque o promotor não aceitou as provas, ignorou as provas, mas eles estão recorrendo. Né? Um novo advogado foi inserido no caso, eles estão lutando por justiça e isso custa dinheiro. Um novo advogado lá nos Estados Unidos, isso custa dinheiro. Por isso a mãe está fazendo uma vaquinha. Eu não consegui colocar o link no vídeo anterior e eu não sei se eu vou conseguir colocar nesse vídeo aqui, mas se eu não conseguir, eu vou deixar o Instagram da mãe para vocês entrarem lá e procurar mais informação e pegar informação assim direto da fonte. Né? Mas é importante nos mobilizarmos. E uma coisa que me pega muito é quando eu vi o discurso do pai do Marcos, dizendo que confia na justiça de Deus. Sendo que a partir desse depoimento da Aline, a gente vê que o Marcos ele é um reincidente nesse tipo de coisa. Talvez com crianças tenha sido a primeira vez. Mas segundo esse relato aí, a Heloísa soube de pelo menos mais 3 casos. E isso que a Heloísa soube. E assim, depois de tudo isso, o pai do cara vira a público, dizendo que confia na justiça de Deus para defender o filho. Por quê? Porque nesses lugares prevalece, não é o que está dito nas redes sociais, nesse lugar prevalece a verdade de Deus. Prevalece o que é verdade de Deus. Isso é para isso. Entendendo que foi Deus quem nos deu essa vitória. Entendendo que foi Deus quem nos deu essa vitória. Sobre esse conjunto de mentiras e acusações. Eu queria pedir uma coisa. Eu quero agradecer a todas as pessoas que oraram. Até que não tiveram lado, mas que oraram. Não por vingança. Eu queria agradecer. E agradecer todas as pessoas também que oraram para ficar do nosso... E assim, gente, sinceramente, eu custo a crer que esse camarada realmente acredite na justiça de Deus. Porque se ele sabe da culpabilidade do filho de acordo com esses relatos da mãe dessa criança, e ainda assim ele usa o nome de Deus para defender o filho, que ele sabe que é culpado, é sinal que o camarada não confia na justiça de Deus, porque a justiça de Deus vai testificar contra ele e contra o filho. Então assim, a gente começa a pensar, poxa, o que é que passa na cabeça dessas pessoas? O tamanho da falta de temor e o senso de impunidade.
Tanto é que a gente vê, o caso ele não parou, pelo contrário, está repercutindo mais ainda. O fato do filho dele ter saído da prisão, isso indignou muitas pessoas na Flórida. O vento parece estar ficando assim cada vez mais forte contra o lado de lá. Vocês estão vendo isso e o peso da repercussão. Então, como eu sempre falo aqui no canal, a justiça de Deus, essa de fato, não falha. É isso o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação, sua visualização aqui. Deus abençoe mais e mais imensamente você e a sua família. E conforme eu disse no início do vídeo, se você está precisando aumentar a sua renda mensal, se você quer melhorar a sua vida financeira e quer isso de verdade, eu vou te apresentar agora uma oportunidade muito especial. Eu tenho que reforçar. Quando a oportunidade é boa, ainda mais em contexto de crise, a gente precisa abraçar. A oportunidade de você ganhar dinheiro na internet de forma honesta, digna e com resultados que podem te surpreender. Até porque você vai aprender com um especialista nesse tipo de coisa. Tom Dimas, como eu sempre falo aqui, gente, ele é uma autoridade quando o assunto é ganhar dinheiro honestamente e com resultados satisfatórios. E para provar isso para vocês, olha só o que ele tem a dizer e a mostrar. Dá uma olhada. Nesse caso, como você está vendo, a Mari ela fez mais de R$ 2.700 trabalhando em casa. E ela me mandou essa mensagem me agradecendo. Aqui no caso, o Gustavo, ele conseguiu sacar o dinheiro que ele ganhou através da internet e também me mandou essa mensagem me agradecendo. Já a Paola, ela pegou o dinheiro que ela ganhou, foi no supermercado e fez uma compra recheada para casa dela. Isso aqui é uma bênção. E você, que acompanha o canal do meu grande amigo e irmão Dionísio, se você tem um celular conectado com a internet, você pode ganhar nessa semana uma renda extra de R$ 500 a R$ 800. Eu sei que esse dinheiro poderia te ajudar. E se você tiver interesse em saber como funciona, é só você clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp que eu vou te mostrar o melhor caminho para você começar hoje mesmo. E você pode ficar em paz porque não é apostas, não é nada que vá prejudicar você, é uma oportunidade de trabalho honesta. Me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar e vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito de 4 aulas. Tamo junto e te espero no meu WhatsApp.